para a proteção do nosso planeta quando vai as ultravioletas, tá? Meninos, se vocês observarem bem, Tem no um final de cada link na página aula? aqui, tem uma parte que é para grifar. Tem a parte ali que é para grifar, tá? A parte lá no livro, tá? No caso aqui, segundo parágrafo lá da página 5, ok? Segundo parágrafo da página 5. Isso, tá? A gente tem também falando que na troposfera, estratosfera, na mesosfera, a gente tem a camada mais gelada da atmosfera da Terra, né? Na troposfera, na mesosfera, a temperatura está menos, achei que pode passar de menos de 90 graus negativos, tá? A gente tem a termosfera, que é a camada mais quente, é a camada onde a gente tem as auroras boreais, onde os meteoritos que chegam na superfície da Terra, eles, na superfície da atmosfera terrestre, eles queimam e dão as estrelas cadentes, tá? A gente tem depois a exosfera. A exosfera, ela é a camada onde a gente tem os primeiros satélites que giram em torno da Terra. Satélites são satélites. Professor, acho que você travou. Satélites artificiais que orbitam o planeta Terra. Outra coisa importante na atmosfera é que é na troposfera, principalmente, que acontecem as mudanças no clima, tá? Se o clima está seco, se o clima está chuvoso, se está frio, se está quente, né? Essas mudanças a gente sente no nosso dia a dia, né? Mas cedinho estava bem mais frio, agora já está começando a esquentar. Isso tudo acontece na troposfera, né? E a gente tem essa diferença aí, né, que a gente falou na aula passada, que o tempo meteorológico são as condições as condições do tempo naquele momento, né? No caso agora o sol está quente, o sol já está brilhando, né? A gente não está chovendo, está esquentando. Só que mais tarde o tempo pode mudar. Ele pode ficar nublado, ele pode começar a chover, né? Então vocês têm que lembrar que o tempo meteorológico, ele está sempre em mudanças, porque é o que está acontecendo agora. Já o clima é a coisa que precisa de muito tempo para a gente saber o que é o clima. Por exemplo, o clima no deserto, ele não vai mudar de um dia para a noite, né? Ele vai continuar sendo aquele clima. E para a gente saber sobre o clima, a gente precisa observar pelo menos 30 anos, tá? Para a gente poder falar, ó, o clima desse lugar, ele é quente, ele é tropical, ó, o clima desse lugar, ele é frio, ele é polar, né? Aqui, ó, a gente tem aqui para vocês grifarem aí, ó, o terceiro, o sexto, o sétimo parágrafos, lá na página 6, tá? Na página 6, vamos grifar lá o terceiro parágrafo, no período de um dia, tá? Aí, nesse quarto parágrafo, vocês vão grifar para a gente, de já para determinar até a quarta linha, tá? Até o final da Página 6, quarta né? linha, se comportam de... Na página 6, né? Isso, na página 6. Segundo parágrafo. Segundo parágrafo, tá?
inteiro. No quarto parágrafo, aí, nesse parágrafo, já para determinar o clima, vocês vão grifar as primeiras 4 linhas, tá? Tá? Professor, 4 linhas aí. professor, qual é o 7º parágrafo? O 7º é esse último, que fala sobre a previsão do tempo. Tá, esse último aí, o ser humano o ser humano sempre teve interesse em prever o tempo, tá? Esse aí da página 6, né? Da 6 e os dois últimos parágrafos aí, esses que estão até em azul no livro de vocês. Tá? Já na página 7, o livro de vocês fala um pouco sobre a visão do tempo, né? Que desde muito tempo o ser humano ele tem tentado prever o tempo para poder plantar, para poder colher, né? E também para poder criar animais. Imagina você plantar e de repente, de uma hora para outra, vinha a chuva e levar tudo embora. Imagina as pessoas como ficariam tristes, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas foram aprendendo a observar o tempo olhando os elementos da natureza, principalmente as pessoas mais velhas, mais antigas. Quando chegar uma nuvem, você fala, olha, meu filho, aquela nuvem ali, quando vem, é porque vem chuva forte, tá? Né? E outra coisa que passou a acontecer é a gente desenvolver equipamentos novos para poder usar e prever o tempo, né? Como desde barômetros, que é um equipamento que a gente usa para medir a pressão atmosférica, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, até mesmo imagem de satélites, para que todos os dias cheguem nos jornais, nas revistas, nos sites, as temperaturas, se vai chover, se vai fazer sol, né? Na aula passada, até o Lucas disse que, às vezes, o pessoal erra na previsão do tempo, né? Isso acontece porque, o tempo muda muito rápido, né? E antigamente se errava ainda muito mais, né? Hoje, com satélite, com um monte de sensores de computador, fica mais fácil da gente conseguir prever o tempo, né? Então, ali, ó, se vocês quiserem ir grifando aí, enquanto eu estou falando, ó, as 3 primeiras linhas aí do primeiro parágrafo da página 7, e nesse aí há muitos anos, as previsões, tá? Essas 3 primeiras linhas, e lá no segundo parágrafo, vocês podem grifar de atualmente até a linha 10, lá entre outros, tá? Então, desde muito tempo,
desde muito tempo, você teve mudanças em como a gente previa o tempo, tá? Foram modernizando, agora hoje ficou mais fácil para descobrir. Oi, Professor, pode falar. o segundo parágrafo, né? O próximo que você falou? Isso, no segundo parágrafo, Lá de atualmente Professor, até professor, qual página mesmo? na página 7, tá? De atualmente até. Lá na página 7, de Onde é que o atualmente Luiz, até o hoje, Luiz inventou essa tal de Zé Coelho? tá? Quando todo mundo telefone aí. Tá? Lá. Carlos terminou de grifar. Gabriela terminou de grifar. Aqui. Luiz, por favor, tá? Vamos grifar lá, deixa para conversar depois, mais tarde, tá? Não precisa conversar. Não tem necessidade de se conversar pelo chat agora, certo? Todo mundo já grifou? Então, vamos aproveitar já e vamos grifar lá aquele último parágrafozinho lá da página 7, que fala sobre os elementos do clima, certo? Tá. Elementos do clima. O que são elementos do clima? São coisas que fazem, que são muito importantes para que nós entendamos o clima terrestre, né? Olha aqui Professor, que imagem interessante. Oi, pode falar. em que explicação você parou? É porque o meu pai teve que atender uma ligação, aí eu entrei em outro servidor. Agora A tá gente está Adriana falando Mello. sobre a temperatura e sobre como o ser humano ele vem aprendendo a prever o tempo, a fazer a previsão do tempo, para ele conseguir saber a época do ano certa para plantar, para colher os alimentos dele, para saber como melhor criar seus animais, né, ovelhas, né, planejar suas construções, que no começo o ser humano ele previa o tempo olhando para elementos da natureza, tá? Como o céu, como as nuvens no céu, como o vento, né? E que hoje a gente tem equipamentos modernos que nos ajudam a prever o tempo de uma forma melhor, né? Barômetros, imagens de satélites, tudo ajuda a gente a conhecer melhor e tentar prever o que vai acontecer amanhã ou daqui uma semana, se vai estar chovendo, se vai estar sol, certo? Ah, tá, obrigado. Isso é mais ou menos em que página? Eu parei na 5. Página 7, né? A página 7. Aí aqui, nessa imagem aqui, a gente tem, é interessante de observar
observar aqui, porque a gente tem girafas, tá? No meio da savana africana, uma área bem quente, né? Só que olha lá em cima, no alto da montanha, o que que a gente tem lá? A gente tem neve, tá? Como interessante é o clima. Em lugares próximos, a gente sai de um lugar muito, mas muito quente, para menos de 30 quilômetros depois, a gente tem lá no alto da montanha, nesse aqui é o Monte Kilimanjaro, um vulcão extinto lá da África, a gente tem neve no alto da montanha, certo? Interessante. Não, sem brincadeira, interessante mesmo. E agora a gente vai começar A falar sobre os elementos que fazem com que o clima seja essa mistura tão grande, né? Essa mistura. A gente tem os chamados elementos do clima, diversas coisinhas que fazem com que o clima seja tão diverso e que o tempo mude sempre tão rápido, tá? A gente tem a temperatura. Todo mundo lembra o que é, né? Calor, frio. A gente tem a umidade, que é a quantidade de vapor de água na atmosfera. A gente tem a precipitação, tá? Aqui eu peço para vocês entenderem isso, que vocês vão ver muitas vezes essa palavrinha daqui para frente. Que precipitação é a mesma coisa que chuva, tá? Então, quando você vê precipitação ou precipitou sobre uma região, é em relação a chuvas, tá? Precipitação quer dizer chuva. Pressão atmosférica e também pressão atmosférica é o peso que o ar faz sobre todas as pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, e o movimento do ar, que é o vento, que é o ar em movimento, certo? A gente tem a temperatura, que é a intensidade com que o calor que existe no ar, o calor ele pode estar tanto aquecendo o ar à nossa volta, quanto também a superfície do planeta, tá? E a gente mede essa temperatura através dos termômetros, né? Tem aqueles termômetros, quando a gente está com febre, não tem um termômetro que a gente coloca embaixo do braço para saber se a gente está com febre. Então, pode ser tanto termômetros eletrônicos, termômetros digitais, como termômetros com mercúrio, tá? O senhor tá bem, professor? O senhor tá bem? Professor. Cerebral. Parece que entrou uma máquina dentro dele agora, ele tá falando. Professor, tá virando um robô. Tá vendo um Peraí, robô. professor, tá vendo um robô? Tá, robô. tá. Eu tenho uma notícia pra vocês, gente. Eu tenho uma notícia muito boa pra todos vocês. Rebelião dos robôs. O Adam não retornou até agora. Os robôs se revelaram. Mas é sério, professor? O senhor tá aí ainda? Professor, tá Alô, vivo? filho. Mesmo. Professor, você tá aí? Tá vivo? Professor? Prof? Professor, ele voltou. Voltou? Voltou, Oxe, tem dois voltou. professores. Bom, Isso, tá aí? 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Professor Rodrigo. voltando. Ah, não, o professor voltou. O Voltou. professor voltou. Testando. Eu queria, né? Professor, o senhor tá caindo, o seu áudio tá meio bugado e o senhor tá ficando travado muitas vezes. Tá Acabou, acontecendo mas alguma coisa com a queria se internet? tivesse acabado. Provavelmente. O Adam, se ele tivesse caindo, ele estaria caindo sem parar, né? Não, Luiz, nossa, que engraçado. É a interferência. Ué, é verdade. Sendo. E você quer ter de ironia. Vamos ver. Voltou? Voltou.
Pra mim, voltou. Voltou. Voltou por Então, completo. então vou voltar lá. Oxe, tio, caiu de servidor. Voltamos. Na Terra, qual que é a principal fonte de energia? Principal fonte de calor? Sou. Essa é o Sol, né? O nosso Sol aquece a nossa atmosfera e a Nosso superfície solzão. e é a principal fonte de calor do nosso planeta. Bugou de novo, professor. Tá? Ixi. Tá complicado. Pelou. Vamos tentar mudar de sala então, porque Professor, é o que você vai fazer o intervalo agora? espera, 9h15 a gente faz intervalo, tá? A gente faz intervalo de 20 minutos. Tio, eu tô Agora, perguntando. mas a gente vai mudar de sala agora? Professor. São só 20 Oi. minutos de Tô intervalo. perguntando pra você se você vai dar um intervalo. Vou perguntar no chat. O intervalo vai ser 9h15, tá? 20 minutinhos, Ah, então deixa eu ok? responder A aqui. gente tá tendo problemas aqui de internet, Problemas técnicos. problemas técnicos. Não, vamos fazer assim, então. Vamos fazer o intervalo agora, que eu vou tentar resolver esse problema de internet aqui, tá? Aí Tá, 20 tchau, fui. minutos de volta, tá? Que Aí horas vocês nós podem. volta? É, 9h25 nós 9, volta? 9h25, tá? 9h25, 9h28, tá? Acabou. Alô? Podem voltar, tá? Eu vou tentar resolver esse problema com a rede aqui, tá? Pra não ficar tanto travando. Vou tentar ver o que eu posso fazer, tá? Podem sair da sala, tá? Aí depois vocês voltam, Alô, professor? tá? Então sai. Tchau. Vou fazer um lanche, tomar um café, tá bem? Encerra aí, ué. Como é que vai pra me sair? Como é que vai pra me sair? Lá embaixo tem, lá perto onde tem o microfone, tem um botãozinho tipo de desligar Ah, a sei, ó. chamada. Aham, sei, o vermelhinho. Isso, tá? Professor, é para sair? Pode sair, tá? Pode ir tomar um café, ir no banheiro, despechar, tomar um pouquinho de sol, tá? 9h25 a gente volta, tá? 20 minutinhos de intervalo.
Ok, voltando. Chamar os outros meninos. Vamos lá. Carlos Fernando. Pedro Henrique, você está por aí? Murilo. Bruno. Meu áudio tá baixo, parece. Meu áudio tá baixo. Vamos aqui. E os demais. Deixa eu fazer isso daqui. Uhum. Vamos ver aqui. Estamos voltando. E aqui. Layout. Oi, Olá, Lucas. olá, voltei. Esperar os demais chegarem, né? Lá. Eu troquei de sala, vamos ver se trava menos minha voz. Professor, Oi, você pode falar. usou esse link de novo às que horas? Agora há pouco. Ah, tá, porque eu entrei agora. 9h26. Acho que 9h26. Que eu reenviei o link, né? Que é o mesmo link. Ah, tá. Vou ver aqui. Rabin já voltou também. Lá, voltando. Então, voltarem. Grupo. Tem mais aqui. Vamos lá. Câmera chegando. Todo mundo. O Alan ainda tá tomando café dele ali. Quem mais tomou café? Fez um lanche rápido. Vamos lá, meninos. Onde a gente estava? A gente estava lá na página. Na página 8, né? Deixa eu deixar
compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela aqui. Sem gracinhas no chat, tá? Sem gracinhas no chat. Ai, caramba. Nossa, por um triz eu não vi meu celular no chão. Professor, se você vê eu saindo da aula é porque às vezes eu quero ativar o microfone, só que aí eu esqueço que eu tô no Google Meet, aí eu clico a setinha pra sair, e não é, só dá um toque na tela. Aí às vezes eu... Certo. Até a gente aprender, né? É. A gente vai... Professor, tá fazendo chamada? Não, ainda não. Ainda não. Chamada já passou? Não fiz a chamada ainda não, tá? Tá tranquilo, esperando os demais chegarem. O Eduardo conseguiu entrar. Tá. Já. Marcos Paulo voltando também, a Bruna. Professor, eu tô aqui mexendo no celular, é porque é coisa importante, viu? Ok, tudo bem. Mas Tá? assim, eu só enquanto espero, mas depois eu vou ficar focada na aula. Certinho, tá? Enquanto a gente está voltando, esperando os outros conectarem. Aqui. É, senhora Adriana Mello. Lá. O número aqui. Aqui. Pessoal voltando. Vamos ver aqui. Nossa, tá faltando. Vamos começar, né? 10 minutinhos já. Que a gente voltou do intervalo. Página 8, tá, meninos? Tá? Página 8 do capítulo. Do capítulo 9. Nossa, desenho interessante aqui. Então, Desenho interessante esse aqui. É interessante que o mundo tá acabando. Tem uma explosão aí de radiação. Explosão Coitado. de radiação. Explosão. Vocês já aprenderam em ciências o que é radiação? Já? Não. Não? Pelo menos Radiação é uma Ainda não. energia nuclear que está na tabela periódica. É. É isso, bom. Radiação. Todos os elementos químicos, eles liberam radiação. Só que alguns liberam muito mais do que outros. Por exemplo, o urânio, ele quando é enriquecido, o urânio que o pessoal usa em usinas nucleares,
ele libera muito mais radiação do que, por exemplo, um chumbo, uma pedra de chumbo que a gente encontra na natureza, né? É por isso que, tipo, a roupa do astronauta, além deles manterem o oxigênio, é para evitar qualquer tipo de contato com a radiação? E isso proteger ao máximo, Aquele roupão, né? aquela roupona com largona grossa. Mas mesmo assim, Nem uma bala de fuzil não passa lá naquela roupa. mas mesmo assim, ela não protege 100%, né? O astronauta, ele não pode ficar muito tempo exposto à radiação, ainda mais como ele está fora da atmosfera, né? A nossa atmosfera, ela segura muito a radiação do Sol. Só que como o pessoal está lá no foguete, está lá na estação espacial, eles já não têm essa camada protetora. Então, o tempo que eles podem ficar andando pelo espaço lá é meia hora, uma hora no máximo, antes que a radiação comece, mesmo com a roupa, comece a fazer mal para o profissional também. Professor, Isso. Oi, quem chamou? Deixa eu eu, voltar aqui. Júlia. E eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Então, Credo, do nada. temperatura, né? A temperatura, ela muda bastante, não muda? Ela varia muito conforme a Ixi, hora do todo dia. dia. Um dia tá mais quente, outro dia tá mais frio. Hoje cedo tá frio, à tarde tá quente. E também conforme a época do ano, né? Tem uma época do ano que é mais friozinha, tem outra que é mais quente. É julho, Tem, julho. É mais frio. tem época do ano que mesmo você estando debaixo da sombra, tá aquele calor forte, né? Isso que a temperatura ela tá sempre mudando, né? Ela varia bastante. Muitas coisas fazem com que ela esteja sempre mudando, né? Ela pode mudar tanto conforme o relevo, né? Quem, quem, quem já foi para a praia sabe que lá perto do mar é bem mais quente, porque a gente está mais baixo no nível do mar. Quem já foi para o Chega com alto de os uma pés na montanha, areia, chega queima. isso. Quem já foi para o alto da serra, para um lugar assim mais afastado da cidade, mais alto, o que acontece? Vai estar mais frio. Porque quanto mais alto você está no relevo, mais frio é. E para a gente saber a temperatura média, a gente pega a temperatura de um dia, a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Aqui, atrás aqui, o que a gente viu? A gente viu aqui a previsão do tempo na cidade de São Paulo, né? Aqui, em cima aqui. A gente tem a temperatura máxima e a temperatura mínima. Para a gente saber a temperatura média em um dia, a gente pega essas duas, soma e divide por 2. E nem no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Em um dia qualquer, a temperatura máxima foi de 30 graus. A mínima foi de 20 graus. 30 mais 20 dá 50. 50 dividido por 2, 25. Então, a temperatura média nesse lugar, nesse dia, foi de 25 graus, certo? Vamos lá, não se esqueçam de grifar aí, ó, o segundo parágrafo lá na página 9. A temperatura também varia com a altitude, pode grifar aí inteiro, tá bem? Outra coisa importante que modifica o clima e o tempo é a umidade e as precipitações. Lembra que eu falei para vocês que precipitação tem a ver com chuvas, né? Então, as chuvas são também umidade. A umidade, como a gente falou, é a quantidade de vapor de água que está
no ar, que está solta pelo ar, né? Esse vapor de água vem da evapotranspiração. Professor, que bicho de 7 cabeças é isso, tá? Evaporação da água dos rios, dos lagos, dos mares e transpiração, que é a água liberada pela respiração de animais e plantas, tá? Faz assim, Peraí, professor. Liberada pela respiração? É isso que o senhor pela falou? respiração. Isso. Pega as duas mãos de vocês, coloca na frente da boca de vocês e assopra 3, 4 vezes. Assopra. Depois, se vocês prestarem atenção, a palma da mão de vocês vai estar um pouquinho úmida, né? Isso é porque quando a gente respira, além do gás carbônico, a gente libera também vapor de água, tá? E todos os animais fazem isso, todas as plantas fazem isso. E no caso das plantas é ainda maior, por quê? Meu Deus. Calma, Ela- calma. Ele tá- Professor, travou. Não, só precisa se acalmar. Acalma, espera, senta, pega uma água e espera. Acalma. É um Senta, líquido pega uma água. acima da água. Professor, tá travando muito. Tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu Travou gravar. muito. Vamos lá, vou voltar para cá. A hora que parar de travar, a gente volta a falar. Parou de travar, Parou? tranquilo. Parou já. E se travar também tudo bem. A gente vai tentando aqui até funcionar. Aí, vamos lá. Então, vocês fizeram lá, pegaram as duas mãos de vocês e assopraram, né? Vocês viram que ficou úmida, tá? Então, essa água, esse vapor de água, todos os animais liberam, tá? Então, no caso vamos falar sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem muita árvore, e árvores muito grandes, de 25, 30 metros. Imagina a quantidade de folhas que cada uma árvore dessa de 30 metros tem. Imagine cada uma dessas folhas liberando vapor de água no ar. Então, no final do dia, a gente tem em cima da floresta, além, juntando a água da respiração dos animais e das plantas, a água que evapora dos rios e dos lagos lá, a gente tem formação de nuvens, tá? E assim também acontece nos mares. Certo? A evaporação, ela também acontece nos mares. E isso tudo é que forma a umidade do ar, as nuvens e também as chuvas depois, tá? Então, para a gente medir a umidade do ar, a gente usa um instrumento chamado de pluviômetro, tá? É assim que a gente consegue medir a quantidade de umidade no ar e ajuda também a gente saber se vai chover naquela região, né, naquele lugar. Porque se a umidade está aumentando muito, quer dizer que mais tarde a gente vai ter nuvens de chuva lá em cima no céu, né? E a chance de chover é maior, né? Por isso que às vezes a gente ouve a previsão do tempo e fala... Calma, Tá travando? calma, Calma, Júlia. Calma, Júlia. Você calma. dá esses gritos aí. Tá bom, vou calmar. 5 a 30 graus com chuva. Calma. Calma. Travou de novo, cara. Pronto, voltou. Voltou? Tá. Voltou, viu? Volta até mais rápido quando tem calma. Então, aqui, a gente... Por isso que fala... Onde eu estava? Deixa eu falar antes de travar. Tem a previsão do tempo, aí fala lá, a temperatura de hoje é de 25 a 30 graus, com chances de pancadas de chuva ao final da tarde. Essas chances é porque
eles conseguiram captar pelo pluviômetro que a umidade do ar está subindo e que mais tarde pode ter nuvem no céu com chuva, tá? Aqui a gente tem um desenho aqui de como funciona esse ciclo, né? Tá aqui os rios, os lagos, as plantas aqui, evapora a água por causa do calor do sol, né? O vapor vai juntando lá em cima as nuvens, né? Até que as nuvens ficam bem cheinhas, bem juntinhas ali e começa a chover, né? E se tiver muito frio, começa a cair neve. Essa água cai no solo, vai para o lençol freático, vai para os rios, para os lagos e começa tudo de novo, o ciclo. Tá bem? Terceiro e sexto parágrafo lá da página 9, tá bem? A gente grifando lá, tá? Terceiro e sexto parágrafo. É esse daí, uma das características exclusivas é a presença de água em estado gasoso até o final dele. E o sexto parágrafo é esse daí. A quantidade de chuva que cai em qualquer lugar em determinado período pode ser medida por um aparelho chamado pluviômetro, que marca as precipitações. Lembra, precipitação é chuva, tá? Precipitação. Toda vez que vocês ouvirem falar isso, quer dizer que a gente está falando de chuvas, tá bem? Como é que é o nome desse aparelho aí? Alguma coisa móvel? Pluviômetro. Pluviômetro. Viômetro. Pluviômetro. Pluviômetro. Que isso? Sexo no O. Aqui na sala. Aqui. Tem no livro de vocês aí, ó, na página 9, tem imagem de um pluviômetro. Tá? Pluviômetro, por quê? Pluvio ou pluvial quer dizer também, é um sinônimo de chuva, né? Então, para se referir à chuva, a gente pode falar tanto precipitação, águas pluviais, ou também chuva, simplesmente, tá? São vários nomes para a mesma coisa. Né? Legal. E, como a gente tem vários tipos de rochas, lembra das rochas? A gente tem também vários tipos de chuva, tá? Quando esse vapor que vem dos rios, dos lagos e dos animais sobe, aqui embaixo está quente, né? Porque para evaporar é preciso, evaporar a água precisa estar mais quente, né? Aí esse vapor de água vai subindo lá para cima, vai subindo, chega lá em cima, lá é mais frio. Quanto mais alto você está dentro da troposfera, lembra da primeira camada da atmosfera lá? Quanto mais alto você está nela, mais frio vai estar. E conforme vai ficando mais frio, esse vaporzinho de água, essas gotinhas de água vão se juntando e formando as nuvens, tá? Vai chegar uma hora que essa nuvem vai estar tão carregada, mas tão cheia de vapor de água, que ela vai começar a liberar esse excesso, né? Quando isso acontece, a gente fala que a nuvem se saturou de água, ela transbordou, né? Aí começa a cair a chuva, tá? A nuvem transbordou. É um rio transbordou, só que no caso é a nuvem que tem tanta umidade lá que ela transbordou, né? Nunca tinha ouvido essa expressão. Começou a chover. Desliga o áudio e acalma. Calma. Respira. Respira. Lá em cima. Imagina. Você imagina. Respira. 1, 2, 3. Voltou.
Voltou aí, ó. Voltou? Não tem calma, volta. Então, meninos, eu fiz uns vídeos, eu fiz, como eu costumo gravar os videozinhos sobre esse conteúdo, sobre os conteúdos que eu passo para vocês, eu fiz eles, tá? Eles estão lá no canal da escola já, falando sobre esse conteúdo, depois eu vou mandar para vocês também, né, para vocês assistirem, já que tá Professor, por que travando. você não faz um canal no YouTube explicando sobre isso aí que você explica na nossa aula? Iria bombar. Pra que fazer isso, Lucas? Eu da Você escola. já faz na escola mesmo? E bombar No foi tempo livre dele. No tempo livre. Fazia uns videozinhos. tem outras pessoas que já ensinam isso. No tempo livre dele. Quem sabe Ah, depois que não, acabar professor, quase não a tem nada pandemia, de a gente tempo livre. Não, mas um tempinho a gente tira, né? depois quando É, mas acabar- quase não tem. Ficar Professor. corrigindo, lá falando pro aluno fazer tal coisa, Mas mandar senta tarefa, um falar com a pouquinho. escola. Professor, Não, Senta professor, não um tem quase nada pouquinho. de tempo Oi, livre. Ada. Senta um pouquinho. eu não entendo esse negócio do canal da escola, porque sempre que eu entro lá, eu só vejo os vídeos de geografia. Tipo, eu quero ver os vídeos. Não, peraí. Ah, não, já sei o porquê. Não, esquece. Eu ia falar que eu não via os outros vídeos das outras matérias, dos outros professores. Só que é na Agendedu que tem, ou não? Ué. Não, pera aí, eu não entendi isso aí que tá no chat, não. Quem foi que Assim, mandou a gente, isso? né, Meu Deus, esse mal. Ele me deixou aqui na frente desse povo. a gente manda Eu que mandei. o vídeo pro YouTube, tá? Não podia, né, mãe? E lá Tem um no Google Tradutor de animais, depois que né, a gente mãe? manda pro YouTube, a gente manda o link para vocês, Um Google tá? Tradutor de Pela animais. Agendedu, né? E antes era pelo WhatsApp, tá? Aí vocês clicando nesses links, vocês já vão direto para lá, né? Vão direto pro vídeo direto, Entendi. né? Então, Aí se eu lá abrir meu celular agora na Agendedu, eu posso pegar algum link de alguma aula, por exemplo? Assim, se o professor postar lá, Prof, subir ela posso pro ir YouTube, embora? colocar o link lá, sim, né? Depois que acabar a aula, eu vou postar lá na Agendedu as atividades, os slides e também os links dos vídeos que eu fiz sobre o conteúdo de hoje. Aí você entra e assiste, né? sim. Então, vamos lá. Isso, gente. Então, a gente tem três tipos de chuva. A primeira, a chuva convectiva, é Ou um esse tipo copo de aí que é chuva que transparente e o em suco, ele é regiões mais, com sabe, clima tropical. clarinho, ou é porque eu bebo naquele copo preto mesmo, né? E deixa o suco mais escuro. Em regiões com clima tropical, tá? Nessas regiões com clima tropical, a gente tem a chamada chuva convectiva, tá? Essas chuvas convectivas, deixa eu voltar para lá, cadê? Aqui. Essas chuvas convectivas são aquelas que, no mesmo momento que essa umidade que eu falei para vocês, dos rios, dos lagos e das plantas que sobe, ela forma as nuvens lá e na mesma hora ela já, pouco depois, já começa a chover, né? Não tem, somente no finalzinho do ano, não tem de repente, você tá ali na hora do almoço, tá aquele sol quente, aí dá 2 horas começa a formar as nuvenzinhas no céu, 3 horas da tarde o céu já tá nublado, 4 horas da tarde o tempo fecha, 5 horas começa a chover. Uma vez eu tinha ido lá, quando eu tinha viajado para Manaus, eu tava na casa da minha avó, né? E começou uma chuva muito forte. Como lá na casa da minha avó tem muitos prédios em volta, começou a cair uns raios. E qual é o nome daquele negócio que pega raio? Caiu em cima dele. Para-raio. Para-raio. Tava muito quente, aí dona começou uma chuva forte. Manaus é uma cidade que tem muito dessas chuvas convectivas, né? Você que já foi lá, é verdade isso que de repente tá chovendo assim, por exemplo, tá chovendo 3 horas da tarde, aí abre o sol, aí depois, lá pelas 5, 6 horas, tem chance de chover de novo?
Acontece isso mesmo lá? De vez em quando eu saía pra lá, que acontecia isso. Tipo, tava um sol bem forte, aí quando a gente saía pra ir pra algum lugar, começava a chover, acontecia, mas não tanto assim, eu acho. Isso é chuva convectiva. É o vapor de água que está ali embaixo, né? Chove, aí o sol esquenta, né? A água evapora de novo, forma nuvens e pouco tempo depois já começa a chover, tá? São chuvas muito fortes e passageiras. São chuvas que não costumam demorar muito tempo, né? 1 hora, 30 minutos, né? 1 hora e meia no máximo, o tempo de duração dessas chuvas. A gente tem também as chuvas. Pode falar. Tinha vezes que elas aconteciam do nada, aí também como caía muito raio lá perto de casa, por conta das chuvas, a gente tinha que tirar tudo da tomada, senão podia pifar. E minha avó, né? Pois é. Pois é, as chuvas são bem fortes, assim, e raios também, por conta justamente, às vezes, quanto mais calor está fazendo, mais as nuvens ficam cheias de energia, né? Ficam cheias de energia lá e tem a chance de ter a tempestade de raios, né? Então, como somente a região norte do país é bem quente, as nuvens ficam muito cheias de energia. Lá praticamente todos os prédios têm para-raio. Eu acho que por lei, todo prédio com mais de 15 metros de altura, uma coisa assim, precisa ter um para-raio, Professor, né? professor. Oi, pode falar. Então, como você falou que um prédio com mais de determinado metro de altura tem que ter um para-raio. Mas vamos supor, se um raio cai em um prédio, esse prédio ele tem para-raio. As pessoas que estão dentro do prédio, eles vão sentir esse raio ou não? Eles vão sentir o barulho, né? E vai tremer, porque é tão forte que ele dá aquela tremida assim, né? Até por conta do barulho. Porque o para-raio cai lá em cima, né? A antena do para-raio fica lá em cima. Só que ele tem um fio que vem lá de cima, um fio de cobre, que passa pela lateral do prédio e vai até o chão, até o piso lá embaixo, onde tem terra. Porque o para-raio ele vai pegar. O que o para-raio faz? Ele pega essa energia do raio e faz com que ele vá direto para o chão, para ele descarregar, para não dar choque em ninguém. Porque se o para-raio não tiver com esse fio de cobre aterrado no chão, as pessoas dentro do prédio podem tomar choque, né? Somente se estiver perto da janela, né? Se o raio cair num prédio que não tem para-raio. Então, além de ter o para-raio, ele tem que estar com esse fio de cobre aterrado lá no chão, para ele passar a energia que vem do raio para o solo, sem Ah, dar choque em ninguém. tá, que eu pensei que mesmo se tivesse um para-raio, o prédio ia faltar energia ou dar um choque em determinadas partes do prédio. Pode dar uma piscadinha na energia, né? Sim, porque até por conta da quantidade de força do barulho, a lâmpada pode dar aquela piscada, mas dificilmente vai acabar a energia. Quando acaba a energia, é porque esse raio ele caiu na rede de energia, nos postes, né, nos fios. Aí pode acabar a energia. Ah, tá. A gente tem as chuvas orográficas, que são chuvas que acontecem em lugares montanhosos, tá? Principalmente próximos ao litoral, tá? Porque lembra que a gente falou que a umidade ela sobe os vapores de água Professor, que vem das águas? Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Sim, Alguns aviões conseguem chegar acima das nuvens, né? sim, sim. Por isso, então, se estiver chovendo, não vai estar caindo chuva em cima do avião? Cai chuva em cima do avião, né? É porque tem vários tipos de nuvem, né?
As nuvens de chuva, elas costumam ser, principalmente essas as chuvas convectivas que a gente falou, elas costumam ser nuvens muito baixas, tá? Nuvens ali que estão a 2.000 metros de altura, 2.500, tá? Só essas, a maioria dos aviões vai estar acima delas. Mas tem outras nuvens de chuva mais altas, até 10.000 metros de altitude, também que elas também fazem chover. E nesse o avião toma chuva também, tá? Professor, Oi, quem te isso é chamou? um daquele. Fui eu, o Bruno. Falei. Pode falar. Isso é um daqueles aviões mais pessoais, tipo avião militar, essas coisas, eu voar, tipo, na estratosfera, acima da camada de ozônio. O que acontece? Vai estar muito frio, né? Porque lembra, os aviões eles conseguem voar até ali na parte de baixo da mesosfera. Ali. Professor, mas o avião tem proteção para um raio? Alguma coisa assim? Alguns têm uma espécie de para-raio dentre eles, né? Uhum. É porque tem que ter, porque se cair um raio já era. Não, mas eles têm os equipamentos para aguentar as descargas elétricas assim. Professor, Vários aviões têm coisa, né? Mas voltando à pergunta do Bruno, lá em cima, como é muito frio, eles têm toda uma proteção para não deixar o motor congelar, para manter sempre o motor funcionando, a camada térmica também, tá? Eles professor, mas e para proteção contra os raios de ozônio? Raios de ozônio não, raios ultravioleta. Raio ultravioleta, não tem, né? Infelizmente não tem. Mas, assim, os raios ultravioleta, a própria estrutura do avião, ela protege um pouco os pilotos, né? E eles não vão ficar muito tempo lá expostos, né? Vai ficar 1, 2 horas, principalmente esses aviões que voam lá em cima, eles viajam muito rápido, coisa de 3.500 quilômetros por hora. Então, o tempo que eles ficam expostos é menor, tá? Do que se a pessoa tivesse 5, 6 horas tomando radiação solar. Então, aqui, as chuvas geográficas são as chuvas que acontecem nas encostas das montanhas, tá? Quando as nuvens vêm, essas nuvens baixas que a gente falou, de até 2 quilômetros de altura, 2.500, elas vêm e elas encostam nessas montanhas, tá? Nessas serras, somente próximo ao mar, e as nuvens não conseguem passar ela, né? Então, elas acabam chovendo do lado da montanha, que nem está aqui no desenho. Aqui, ó. Tem aqui ar quente e úmido, né? Aí tem a montanha aqui, tem um morro, ela não consegue passar a umidade e ela acaba chovendo aqui nessa encosta da montanha, que é a chuva de relevo, tá? É muito comum lá no Rio de Janeiro, lá no estado de São Paulo, ali em Santos, ali no Rio de Janeiro, em dos Reis, em Teresópolis, Petrópolis, naquela região ali é muito comum, por conta de uma região montanhosa, e essas nuvens que vêm do oceano, elas não conseguem passar. Não. E a gente tem as chuvas frontais, que são as chuvas mais comuns que a gente tem, que é quando duas massas de ar se encontram, uma massa de ar quente e outra mais fria, e elas acabam provocando chuvas na superfície, porque cada uma tem uma temperatura, e quando elas se encontram, elas não são muito amigas, né? E elas começam a brigar uma com a outra. Aí, quando elas brigam, elas soltam raios, elas ficam super carregadas, assim, cheias de água, e começa a chover, tá? São as chuvas mais comuns. Quando vem uma frente fria,
encontra com uma frente quente e na área onde ela se encontra, a gente tem as chuvas, tá? Aqui, meninos, vamos te falar, ó, segundo e terceiro parágrafo aí, na página 10, tá? E Professor, mas isso daí que o senhor falou não é meio que uma tempestade? Tipo, não é só uma chuva, é uma tempestade? Não é ou não? assim, se as nuvens forem foram muito grandes, tiver com muita umidade, tiver nuvens muito carregadas assim, pode virar uma tempestade, sim. Principalmente se os ventos que estiverem trazendo essas nuvens estiverem muito rápidos, né? Sim. Nossa. Pode se tornar uma tempestade, tá? Os furacões, todo mundo lembra sabe o que é furacão aqui, não é? Sim. Os furacões claro. são tempestades de chuvas, tá? Nuvens de chuva que estão Só que chuva muito de lava, carregadas, né? Chuva de coisa quente. né? A chuva quente. Estão muito carregadas e o vento ele começa a soprar muito rápido, né? Esse vento que vai trazendo a chuva e conforme ele vai soprando muito rápido, ele começa a girar em torno de si e formar os furacões, né? Então, os furacões são tempestades. E eles são formados principalmente por conta disso aqui, ó. Frentes frias, uma frente de ar quente, enquanto uma frente de ar fria, e começa os ventos a girarem ali. Né? Onde mesmo que ocorre mais furacões desses, eu vi que ocorre naquelas grandes cidades dos Estados Unidos. Bem naquela faixa ali dos Estados Unidos, ou não? Acontece bastante. É que. Cheguei! Opa, seja bem-vindo. Acontece bastante. Deixa eu ver se eu estou com o mapa aberto aqui. Vamos ver aqui, o mapa está aberto, o mapa vai carregar. Acontece bastante ali no sul dos Estados Unidos, ali perto de Miami, de Orlando, onde fica a Disney ali. No México, no Haiti, né? Acontece também, sabe aonde? E lá no Japão e na China, no litoral da China. Só que lá, eles dão outro nome, eles dão nome de professor. E acabam mandando chuva. Professor, mas tá bugando muito. Tá travando muito. Calma, Igreja Pentecostal Firmado em Cristo. Calma, paz e amor. Paz e amor. Ninguém quer guerra, gente. A gente só quer paz e amor. Então para de querer paz e amor, que a gente já tem paz e amor. Calma. Voltou? Voltou. Tá. Então vamos lá aqui. Vamos voltar lá. Então a gente tem aí esses 3 tipos de chuva, tá? Temos também a pressão atmosférica, que é o quê? É o peso do ar. O ar pesa, meninos, tá? O ar pesa. O ar pesa. Sim, o ar pesa. O ar pesa, sim. Oxi. O ar, ele tem muito peso sobre a gente, tá? Então, a pressão atmosférica é o peso do ar sobre o corpo dos animais, das pessoas, e também pela superfície da Terra. Pode falar. Pra nós, o ar, tipo, é mó leve, né? É mó leve, mas por quê? A gente está sofrendo pressão do ar, o peso do ar de todos os lados. Aqui o desenho do rapaz aqui, ó. Tem ar vindo daqui, tem ar vindo de lado, ar de cima, ar da esquerda, ar da direita. Se o ar viesse só de cima, a gente viraria uma folha de papel, de tão pesado que é o ar, que é o peso do ar. Mas como o ar vem faz peso na gente de todos os lados,
a gente mantém um equilíbrio e consegue viver naturalmente. As plantas também, tá? O pessoal estima que quando a pessoa está, por exemplo, na beira da praia, acima da cabeça dela tem pelo menos 10 toneladas de ar fazendo peso nela. Que isso, velho? Não é 10 possível. toneladas. Não, 10 mil. não, eu Não. não caiu, né, professor? Não, se Só que é fosse. aquela coisa. Tem 10 mil toneladas vindo de cima, 10 mil toneladas vindo da minha esquerda, 10 mil toneladas vindo da minha direita. Então a gente mantém o equilíbrio, tá? Nem tá aqui no desenho. Meu Deus! Então a gente aguenta tudo isso, professor? É isso que o senhor está tentando dizer? A gente aguenta tudo isso? Não é possível. O nosso corpo aguenta tudo isso. E em outros planetas, como por exemplo a Vênus, essa pressão atmosférica é ainda muito maior, tá? Nossa! Caraca, até agora a página do Google Earth aqui meu não abre. A internet de vocês também tá ruim? Hoje? Não, minha internet está ótima. Boa. A minha piorou um pouco. Certinho. Né? Repetindo, nós temos um erro. Nós temos um erro 404. Professor, você Professor, Oi, travou de novo. Vamos professor, voltar para cá. você tá na escola, professor? não, travou não. É claro. Eu tô aqui na escola. Eu venho falar aqui com vocês, porque lá em casa tem o meu vizinho, ele tem muitos cachorros e eles ficam latindo ao tempo inteiro. E se eu ficasse lá, vocês não ouviriam minha voz, provavelmente. Aí eu venho Prof, pra não cá. vai acabar não, prof. Daqui a pouquinho, tá? A gente tá só fechando aqui. E aquela coisa, a pressão atmosférica, ela é maior quanto mais baixo a gente tá no relevo. Então, quando a pessoa tá na praia, Lucas, você tá aí? ela tem mais pressão atmosférica do que ela teria se tivesse no alto da montanha. Eu tô. Tá vendo aqui o bonequinho? O bonequinho tá aqui na cidade de Santos, aqui perto do litoral. Olha a coluna de ar em cima dele. E aqui em São Paulo, que fica a 860 metros de altitude, a coluna de ar é menor, tá? Então, o peso do ar, ele diminui conforme mais alto no relevo. Assim como a densidade do ar, né? Em lugares onde a gente tem o relevo mais baixo, a gente tem mais moléculas no ar, tá? Tá, certinho. Pronto, teve um problema aqui. Consegui voltar, professor. Voltou rápido? É que eu esbarrei na tomada e desligou o PC. Então, em áreas mais baixas, onde a gente tem as regiões de alta pressão atmosférica, que é onde as moléculas do ar estão mais juntinhas, o ar fica mais pesado, o ar ele fica mais quente, né? E essas regiões de alta pressão são principalmente áreas onde próximas ao litoral, né? Onde você tem mais pressão atmosférica. E áreas de baixa pressão atmosférica são lugares onde você tem menos pressão, né? Então, tá vendo aqui? A gente tem o desenho do menininho escalando a montanha aqui. Aqui na base da montanha, quando ele está começando a subir, a pressão atmosférica está maior, né? Tem mais molécula de ar em cima dele. Conforme ele vai subindo, a pressão atmosférica acaba caindo, né? Porque tem menos moléculas de ar, tem menos vapor de água, tem menos oxigênio e gás carbônico, tá? Por isso que
por exemplo, quem viaja para cidades tipo lá na Colômbia, lá na Bolívia, principalmente o pessoal que vai, algum time de futebol que vai jogar lá, ele sofre tanto, porque lá, como a pressão atmosférica é menor, o ar, ele tem menos oxigênio, ele tem menos vapor de água para ter disponível, tá? Sobre os ventos, o vento é o ar em movimento, e o ar, ele é interessante que ele é indeciso, né? Peraí, eu caí? Não, você Caiu ainda não. tá aí. Eu tô vendo você, Não. professor. Você não caiu. Peraí, o Adam me mandou mensagem aqui, deixa eu ver. O que ele falou. Certinho, Adam, tá? Pode tentar entrar pelo celular, tá? Você quer que eu mande o link para você? Vou te mandar o link de novo, tá? O computador dele travou. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente fechar. Então, aqui, o ar, ele é interessante porque ele é indeciso, tá? Lembra, regiões de alta pressão, as moléculas são mais juntinhas. Regiões de baixa pressão, as moléculas estão mais distantes. Só que o ar, ele não consegue ficar numa região de alta pressão juntinho e ele começa a ir para as áreas de baixa pressão, né? Ele está sempre em movimento, né? Então, esse movimento do ar, a gente chama de vento. Ele sai dos lugares onde as moléculas são mais juntinhas, estão mais apertadinhas, para lugares onde elas estão mais espaçadas, tá? Então, o ar em movimento, ele recebe o nome de vento, tá? E o vento, ele tem as características dos lugares de onde ele vem. Se ele vem de um lugar frio, como o Polo Sul, ele vai ser um vento frio. Se ele vem de um lugar quente, como a Amazônia, norte do Brasil, ele vai ser um vento quente. E se o lugar for úmido, ele vai vir com umidade também, tá? Então, os ventos podem ser quentes, frios, úmidos ou secos, tá? E os ventos, eles podem ser regulares e periódicos. Regulares são ventos que sopram o ano inteiro, tá? São ventos que estão sempre ventando. E os periódicos são aqueles que ventam durante um período do dia ou do ano. A gente vai ver os 3 principais tipos de vento que a gente tem no planeta Terra. O primeiro são os ventos polares, que vêm lá do Polo Sul e Polo Norte. São ventos frios, que estão ali com as moléculas bem juntinhas, áreas de alta pressão, tudo compactado assim, e eles resolvem fugir literalmente para áreas onde a gente tem baixa pressão, tá? Esses ventos acontecem principalmente durante os invernos, tá? Quando a gente fala que, tá chegando a frente fria no sul do Brasil, vai fazer 0 grau em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. É porque esses ventos que vêm lá do sul do planeta, esses ventos frios estão chegando aqui, mais para perto do Equador, aí no meio do planeta Terra, tá? A gente tem também os ventos alísios, que são ventos que vêm mais ou menos da região do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer, tá? Lembra aqui, ó, o Trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul e o Trópico de Câncer no hemisfério norte. São ventos... Oi? Travou de novo? Não. Eita, nós. Tá travando. Não travou não, professor. Tá normal. Então, vamos lá, vamos continuar. São ventos que eles vêm da região dos trópicos e vão para a linha do Equador, tá?
São ventos que eles são ventos mais secos, tá? E que vão para a linha do Equador. São também chamados de ventos subtropicais. São ventos mais secos e às vezes também são mais frios também, tá? E os outros tipos de vento, esses dois ventos que a gente falou, os ventos alísios e os ventos polares, são ventos regulares, tá? São ventos que estão ventando o ano inteiro. E temos os ventos periódicos, tá? Que são ventos que sopram apenas por um período do dia, que é o caso das brisas, tá? A brisa marinha e a brisa terrestre, tá? Quem aqui já teve a oportunidade de ir na praia, eu ainda não tive a oportunidade, eu quero ainda ir na praia, né? Percebe que durante o dia vem do mar um vento, né? Vem um vento que ele está sempre ventando. Essa é a brisa do mar, tá? É um vento cheio de umidade, porque está vindo do mar, né? O sol está aquecendo a água do mar, está fazendo subir vapor de água. E esse vento traz isso para o continente. E durante a noite acontece o contrário. A brisa terrestre é o vento que vem de dentro do continente, que vem de dentro da terra firme e vai soprando direto para o mar. Esse vento, ele já é um vento mais seco, né? Porque não tem. Tá de noite, então não está tendo tanta, o sol não está ali para fazer evaporar a água. E também o continente, ele não tem tanto água assim para evaporar. Então são ventos secos, tá? Então a brisa marinha são ventos úmidos que sopram durante o dia do mar para a terra, e as brisas terrestres são ventos que sopram à noite, ventos secos que sopram do continente para o oceano. Esses ventos terrestres, eu nunca tinha percebido eles. Sempre que estava de noite na praia, eu sempre pensava que era do mar também que estava vindo esses ventos. Fazia mais sentido na minha cabeça que estava vindo do mar. É o contrário. Assim, durante a noite pode ver vento, ver vento. Opa, não vai sair não? Pode vir vento do mar também. Só que aí são ventos de frente de chuva, né? É uma chuva ali que pode estar vindo para chover, né? Mas nas noites de tempo limpo, sem nada no céu, o vento vem da terra e vai para o mar, né? Ventos secos, tá? Meninos, alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Quiser falar, ou às vezes conhece alguma coisa, para a gente poder encerrar aqui. A gente está chegando ali perto das 10h30, tá? Eu peço desculpas. A muralha da China. A muralha da China, hein? Ô tio, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Tu sabia que a muralha da China, ela acaba no mar? Acaba no mar? Sim. Eu não lembro se ela chega perto do mar, não. É porque ela é muito grande. Não, ela acaba no mar. Ela começa O fim bem... dela, ela chega no mar. Lá no mar da China. Interessante. Não sabia que ela chegava no mar, não. Bom Poxa, saber. mas então a muralha da China é realmente colossal, né? Quando que ela começa? Onde que ela começa? São várias muralhas. Na China? Bem, Começa na China. Começa na China. 6.000 quilômetros do litoral, ela já começa e vai em direção ao litoral, né? Nossa, sim. Mas, tio, essa muralha da China, ela fica em volta do país inteiro, não, né? Não, ela fica... Hoje em dia, ela fica mais ou menos que no centro, né? Antigamente, bem antigamente, que ela foi construída para servir de divisa da China com os outros povos que viviam mais ao norte, tipo os mongóis, o pessoal da Sibéria ali no norte da Rússia, né? Mas hoje em dia ela está no meio da China. Professor, tem como conhecer a muralha da China? Hã? Sim, vai pra China, vai.
Tem, Vai pra sim, China. pacote de viagens. Agora eu acho que ela tá fechada, né, por conta da pandemia. Professor, Sim, professor, pode falar, Luiz. eu posso passar meu número de telefone pro Lucas? Não, eu mandei no chat pra você não viu, não? Não, Então, Nada, pois tá lá no mandou começo não. do chat. Eu vou O mandar chat, de o novo. chat tá apagado? Eu vou mandar de novo aqui, peraí. Manda aí. antes da gente terminar, eu peço desculpas para vocês por conta da internet hoje que está oscilando bastante aqui, né? Não, tem problema não. Várias vezes a gente. Pois é, não tem problema não. A internet tá ruim pra todo mundo. O computador aqui Tá ótimo. explodiu por causa que a internet tava travando. Tem dia que a minha É, internet Windows. tá triste, não consigo nem jogar um pouquinho. Pior coisa do mundo é ter tá ruim pra jogar. Para ajudar vocês hoje, para fazer as atividades, Melhor coisa do assistam universo. vídeos que eu vou mandar para vocês que estão lá no canal do YouTube já. Eu vou mandar os links junto lá pela Agenda Edu. Beleza, eu vou copiar aqui. As atividades, tá? Eu vou mandar para vocês as atividades para vocês fazerem, né? São as atividades aí da página 14 e da página 18, tá? São essas atividades que a gente vai fazer na aula de hoje, sobre a aula de hoje. Depois que terminarem, mandem as fotos para mim, por favor, tá? Das atividades completas, como a gente fazia antes no primeiro bimestre, tá certo? Semana passada, poucos alunos mandaram as atividades para mim, tá? Se tiver dúvida quando estiver fazendo atividade, pode mandar mensagem, professor, não entendi essa questão aqui não, pode me explicar? Eu ajudo vocês, certo? Professor, e eu que não tenho livro, eu posso pegar a foto das atividades com o senhor, copiar e mandar a foto? Pode sim, tá? Só me Obrigado. falar, tá? Eu mando a foto das atividades para você, tá? Ok. Das atividades. Primeiro eu vou mandar lá na Agenda Edu, depois eu já te mando a foto, tá bem? Então, Ada, Fala. quer que eu te mando as tarefas? Aí eu te mando em branco, aí você imprime, aí na sua casa. vamos. Não precisa não, obrigado. Mãe, vem Então, aqui. Já pode sair? Calma, meninos, tá? Fala. Não vamos sair não, deixa o professor sair que depois a gente fica conversando aqui depois. Vai ter que sair. Não, mas professor, por que não pode? Me explica, por favor. O professor Luan não deixou e o senhor também não. Eu falo que por que não pode? É porque, assim, essas aulas nossas a gente grava para documentar, tá? Pra documentar que a gente está tendo essas aulas online. Aí então, para de gravar. Aí deixa a gente aqui. Deixa nós bater um papo. Não tem A gente como. tá sem grava. aula, professor. A gente só tá tendo aula online e a gente não tá conversando. Gente, Vamos fazer assim, então. pode conversar pelo WhatsApp, tá? Não, Nem professor todo Rodrigo, mundo tem professor celular pra Rodrigo é conversar no tão bom. WhatsApp. É Gente, porque assim, a chamada, ela só grava depois que todo mundo sai e a chamada encerra, tá? Só assim que o Google Meet grava e salva a aula, tá? gente, Não não tem vamos como fazer cortar assim, essa parte da aula inteira, não? É só sair e alguém mandar um link lá no grupo da... Vai pelo WhatsApp, Então, meninos, podem clicar aí no botão que vocês já têm, Manda lá, a gente sai da reunião, depois Tá. aí entra e cria uma reunião só nossa. Faz um criar uma reunião nossa. Então, podem clicar aí, ó, para desligar. Se alguém tem alguma dúvida, Pedro Henrique? Tem alguma dúvida? É só pegar um link e mandar lá no grupo dos alunos.
lá no grupo, pegar o telefone Calma aí. do Jorge, me ligar pra ele pra nós ver sobre aquele negócio, o que que é que tem que fazer. Manda no Loucos da Sala, o grupo, aí todo mundo participa. Então é só mandar lá. O grupo da escola. Meninos, tá bem? Podem sair aí, tá? A gente se vê semana que vem, tá? Bom descanso, tá? Nesse botãozinho vermelho na parte de baixo, aqui perto, onde liga e desliga o microfone, tá bem? Tá bom, falou. A atividade já vai agora na agenda Edu, certo? Certo. Tá? Deixa eu ir já arrumando aqui para enviar para vocês. Cadê? Murilo, Bruno, podem sair, tá bem? Podem ir descansar, tá?